E aí, doideiragem? Beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Will 4D, trazendo para o canal mais um Revisa aí Anime. Dessa vez, o aclamado Samurai 7. Aclamado ou odiado? Aclamado por uns, odiado por outros. Dirigido por Takizawa Toshifumi e desenhado pelo estúdio Gonzo, Samurai 7 é um anime de apenas 26 episódios que foi lançado em 2004. Ele é um anime de samurai, de ficção científica, de fantasia, muita ação e mecha. Tem mecha também. Então por que esse anime é tão amado e odiado por tanta gente? Porque esse anime ele foi baseado em um filme, em um clássico do cinema de 1954, dirigido por Akira Kurosawa, que é um aclamado e é um ótimo filme. Antes de assistir o anime, eu fui assistir um filme, é um filme de mais ou menos 3 horas e meia, é um filme preto e branco, eu recomendo assistirem, para fãs do cinema, tá? Ele é um ótimo filme e ele foi utilizado como base inteira para esse anime. O que muita gente que não gostou do anime precisa entender é que existe uma coisa chamada liberdade poética em adaptações de obras. Toda obra, quando ela é adaptada de uma mídia para outra, de um livro para um filme, de um livro de um mangá para um anime, de um anime para cinema, beleza, o autor, o diretor, ele tem uma liberdade poética que ele vai se basear na obra, mas ele não vai fazer exatamente igual. Ele vai colocar a característica dele ali naquela obra. Porque se ele fosse fazer igual, não haveria necessidade de ser feita. Porque já tem lá. Se fosse para assistir a mesma coisa de novo, quem queria assistir, meu amigo? Quem? Ninguém, porque todo mundo já assistiu. Então, quando o cara vai adaptar uma obra, ele faz artifícios, ele faz coisas diferentes. E ainda mais um anime, se tratando de um anime. Um filme de 59 para um anime de 2004, né? Muita coisa avançou, ele poderia aplicar muitas coisas. Eu não estou falando que todas as mudanças que ele fez na obra eu gostei, eu amei. Particularmente, eu achei o filme melhor, porque ele dá mais profundidade, ele trata de temas muito bons, mas o anime é muito bom também, não deixa atrás. O Takizawa Toshifumi foi muito corajoso em pegar essa obra de arte e tentar fazer um anime em cima dela. E o resultado foi positivo, em geral. A história se passa em uma vilazinha de fazendeiros, onde todo final de colheita vem uns bandidos, que nessa obra são robôs gigantes, uns mechas. Eles roubam toda a colheita de arroz daquela vila e deixam eles só com um pouquinho para sobreviver. E vão embora. Todo ano, todo 6 meses, sei lá qual o período da colheita, quando eles acabam de colher, chegam esses robôs gigantes que são chamados nobuzeris. Eles pegam toda a colheita e levam embora. E os fazendeiros lá, os agricultores, né, ficam à mercê deles e eles estão morrendo. E passando por essa dificuldade, eles ficam indignados, né? Eles não querem mais se ver naquela situação, eles querem sair daquilo. O que é que eles pensam? Eles decidem contratar samurais para defender a aldeia. Então eles pegam 3 pessoas da vila, a sacerdotisa da água, a irmãzinha dela e um carinha lá, mandam eles para uma cidade grande para encontrar samurais para defender a vila. Chegando lá na cidade, eles encontram um samurai. Beleza, ele decide se juntar a essa missão. Como pagamento para contratar os samurais, eles vão oferecer apenas arroz. E isso é bem difícil, né? Então eles vão procurar os samurais pobres que estão passando fome para tentar levar eles lá para defender a vila. Eles acham um samurai e esse samurai ele diz que serão necessários, na verdade, 7 samurais para defender a vila. Ele só vai lá se conseguir 7. E então eles começam a empreitada deles para achar os 7 samurais e para ir depois defender a vila. Esse é o ponto, essa é a história que foi adaptada piamente
como o filme foi. E depois disso em diante, isso é a metade do anime. A segunda metade do anime é pós isso. E isso não passa no filme. É por isso que tanta gente não gostou do anime. Porque aborda um tema que não foi abordado no filme. Mas eu acho que o diretor, ele soube fazer bem. No final, é bem legal, é recompensador. Adiciona coisas à história que a gente não sabia. Os personagens, eles foram adaptados de maneira excepcional, assim. A maioria deles, ele pegou perfeitamente como ele era, aumentou algumas coisas, mudou algumas pequenas coisas, mas no geral eles estão bem ali como eram no filme. São 7 personagens principais, né? 7 samurais. Existe o Kanbei Shimada, que ele é o mentor, ele é o mestre, ele é o capitão do grupo, praticamente, o sábio. Ele toma as decisões, ele planeja, ele é muito ponderado, muito firme. Ele é o salvador, né? Ele é o Jesus Cristo, praticamente. Shishiroji é o companheiro de guerra do Kanbei. Eles já serviram em guerras passadas juntos e eles são amiguinhos. O Shishiroji, ele é um personagem bem ok, assim. Ele tá lá como o braço direito do Kanbei, mas eu não vi muita participação dele na história, assim. Tem um romancezinho dele, mas é bem sussa. Ele é um personagem bem ok. O Gorobei, eu achei ele um personagem muito legal. Ele, depois da guerra, ele faliu, então ele começa a fazer apresentações na rua com as habilidades dele, e ele é meio psicopata. Sabe aqueles caras que gostam da adrenalina, gostam de sentir perigo? Tipo, ele fica excitado com experiências próximas da morte, sabe? Então é muito legal ver ele no meio da luta. Leva um corte, uma bala passa do lado dele e ele fica revirando o olho assim, como quem tá gostando muito. É muito psicopata, eu gostei pra caramba dele. O Heihachi, ele parece ser bem bonzinho, todo alegre, ele nunca abre o olho, ele fica sempre de olhinho fechado, assim. Mas ele é um personagem bem profundo, eu gostei da motivação dele. Ele é um personagem que foi desenvolvido, foi dado uma profundidade maior para ele durante a história. E ele nunca havia matado antes de se juntar ao grupo de Kanbei. Ele é muito inteligente, ele usa muita engenharia nas lutas, fazer armadilhas, fazer traps. E ele é muito legal, o personagem dele é muito legal. Katsushiro, ele ainda não é um samurai, ele é um aprendiz. Ele vê o Kanbei tomando conta de uma situação, ele fica admirado e ele quer que o Kanbei seja o mestre dele, mas o Kanbei não o aceita como discípulo e ele fica perseguindo o grupo. Ele é o clássico perfil de um personagem principal de Shonen, sabe? Ele é aquele carinha bonitinho assim, que as meninas gostam. Ele é todo, não sei o que lá. Ele tem esse estereótipo clássico de anime Shonen. O que eu não gostei no personagem dele é que no anime inteiro ele leva muita porrada, ele fica chorando o tempo todo, ele fica, não sei o que lá. E de repente, assim, do nada, ele vira um samurai animal, assim. Beleza que mostrava ele treinando pouquinho em pouquinho, mas não mostrou uma evolução progressiva, sabe? Ele assim, beleza, que ele matou um samurai, ele matou 3, ali matou 4 e tal, foi crescendo e ficou muito forte. Não, ele passa, tipo, 15 episódios apanhando e, tipo, de repente no outro episódio ele explode e vira um Ninja Gaiden. Kikushio, ele existe na obra original também, mas ele foi representado de uma maneira diferente, tá? Ele é meio que um alívio cômico, ele tem uma personalidade bem engraçada, mas ele quer ser um samurai, ele não é ainda, ele quer ser reconhecido um samurai pelo grupo lá. Então, para ser mais forte, ele deixa a forma humana dele e ele se transforma numa máquina, assim como os inimigos que eles estão lutando, que são os Nobuzaris. Ele se transforma numa máquina para ele ter mais força. Na obra original, o Kikushio, ele carrega uma espada bem grande, que é só pra ele não é tão bom também, ele é um samurai bem pai, assim, mas ele desempenha um papel fundamental na história. E o Kikushio do anime também, ele carrega uma espada gigante, que ela tem como se fosse uma motosserra. Quando ele liga ela,
ela vai pra frente, pra trás, e ele encosta e ela funciona como uma serra elétrica e vai cortando tudo. Pá, e por ser uma máquina, ele é muito forte, ele pega as coisas, levanta, joga, e ele tem uma força absurda, porque ele é uma máquina. É muito legal ele tem uma personalidade muito atrevida, tudo que ele quer ele faz na hora, ele é muito impulsivo, assim como o Kikuchi do filme original. E foi muito legal a adaptação dele. O Kyuzo é o especialista, né, cara? Ele é o silencioso imortal, ele não fala quase nada. E ele é uma máquina de matar, com certeza, entre o grupo, ele é o que tem mais habilidade. O samurai mais forte, mais badass. Ele se junta ao grupo porque ele quer proteger o Kanbei, porque ele achou no Kanbei um adversário à altura. Então o Kanbei fala que só vai lutar com ele depois que ele resolveu o problema na vila. E ele se junta pra duelar com o Kanbei. Mas ele é muito legal. Eu achei ele bastante parecido com o Spike do Cowboy Bebop. A semelhança física, assim, magrinho, cabelo assim, sendo que ele é loiro, o Spike é moreno. Mas eu achei muito parecido. Mas ele é um samurai muito legal, de poucas palavras, mas deadly, matador, mortal. A animação, como eu disse, ela foi feita pelo Estúdio Gonzo. E como ela é feita pelo Estúdio Gonzo, ela tem algumas características do Estúdio Gonzo, que é muita CGI, muita animação computadorizada. Tem muito mesmo. Não tira a qualidade, não desmerecendo, foi bem feita, mas algumas vezes você olha, eu queria ver tudo desenhado, né? Mas tá lá, não desmerece, é legal também. Tem alguns episódios que são meio mal feitos, assim, eles fizeram meio que uns rabiscos com aquilo. Principalmente um episódio lá que eles estão no Pirilampo lá conversando sobre o bar lá dos vagalumes, tem umas danças lá, é meio bizarro, meio tosco, mas no geral as cenas de luta, as cenas de ação são bem feitas, muitas brigas ao mesmo tempo, né, porque são 7 samurais, então sempre tem gente cortando aqui, tem gente cortando lá, tem gente fazendo isso, tem gente fazendo aquilo, então tem muita ação, muito bem feita, as coreografias da luta, né, são muito bem elaboradas, são lutas, batalhas, não são magias, tipo, solta magia e fica aquele negócio parado, batendo e depois solta. Não, você vê, um solta, dá uma espadada, o outro desvia, dá um golpe, o outro faz isso. Eu gosto muito disso nas animações. Quem gosta disso deveria assistir Darker Than Black, um ótimo anime que as cenas de luta são fenomenais. E no geral a animação é ok, tá? Ela falha em alguns episódios, tem esse negócio, e tem muita computação gráfica que eu não gosto muito. Mas pra quem não vê problema, ok. A música é muito boa, ela encaixa perfeitamente, ela traz aqueles sentimentos da adaptação original. Tem várias músicas meio que típicas assim no Japão, tem muito tambor batendo, faz você entrar no clima, você se sente mesmo numa guerra, samurais, a música muito bem feita. Ela foi feita por Kaoru Wada, e é fenomenal, não conhecia nenhum trabalho dele também, mas aqui nesse anime Samurai 7 foi muito bem executada. A história é bem legal, a minha diversão foi muito boa, você se sente envolvido na história, quer saber. Eu assisti o filme original, eu assisti também a adaptação do cinema de Hollywood, né, de 60, Sete Homens e um Destino, que é um faroeste também, que é uma adaptação do filme de 54. E é muito bom também, deixa intacta, a mesma história do D54, sendo que no faroeste, ele mudou nada, praticamente nada, não fez nada, é a mesma coisa praticamente. Um pouquinho aquele lá. O anime ele tomou um pouco mais de liberdade, mas ele respeitou bastante a obra, tá? Os personagens estão lá, o enredo principal está lá, ele adicionou um pouco depois, e foi esse depois que muita gente odiou. Eu sou adepto de novas experiências, eu tava lá pra querer ver coisa nova, então eu fui assistir a primeira parte e gostei, poxa, muito boa homenagem, várias referências do filme de 54, várias coisas iguais, você fica reparando, toda vez que você vê uma cena, você fala, caraca, isso estava no filme, igualzinho, tava lá, muitas falas estavam lá, foi muito boa homenagem. Na segunda parte, ele fez um desfecho legal também. É uma coisa maior, lógico, envolvendo, porque anime sempre é uma coisa mais estrambólica, mais extravagante. Mas bem legal
também. Alguns valores que eu achei legais que a história traz pra gente, o desenvolvimento dos personagens, também a questão das aparências. Os personagens são apresentados pra gente de uma maneira, até o título dos primeiros episódios é a personalidade de cada personagem. E no decorrer que a história vai passando, você vê que a personalidade dele não é aquela. Aquilo era a aparência, na verdade. Eles vão crescendo e eles não são realmente aquilo. Eles se mostram mais profundos. E eles têm outras motivações além das quais eles apresentaram no começo. Outra coisa também é o trabalho em equipe. Quando eles vão lá defender a aldeia, eles fazem todo um cerco, né? Eles protegem a vila, eles ensinam os fazendeiros a se protegerem, a usar armas. E chega uma hora da guerra que os samurais não são suficientes, então os fazendeiros estão lá na guerra batalhando e tal. Então, na nossa vida, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda das pessoas, mas a gente não pode só... Aquele ditado, né? Dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E isso trata de maneira muito legal no anime e muito boa. Algumas coisas que eu não gostei no anime, o fato dele ser um mecha, tá? Eu não gosto de mechas. Apesar de alguns dos melhores animes que eu tenho assistido na minha vida foram mechas, mas eu não gosto muito do gênero. Um romance lá que tem entre o Kanbei e a sacerdotisa lá, não gostei, eu achei muito nada a ver, não devia estar ali. Existe romance na obra original, mas é entre outras pessoas. O entre Kanbei e a menininha eu achei nada a ver. Beleza, tava lá. No final você viu um propósito, mas eu achei muito estranho. E a relação entre o Kikucho e a menininha lá, ela queria casar com a máquina e ele tá lá. Eu até entendo aquilo porque ela é uma criança. Eu tenho uma sobrinha que quando ela era muito mais nova, quando ela era criancinha também, ela queria se casar comigo. Então pode ser viagem da menina e o Kikucho só tava deixando ela feliz como ele gosta de deixar as crianças felizes. Eu entendo isso. Mas é meio estranho, assim. E acho que esses foram meus pés atrás em relação à obra. No mais, muito bom. Gostei muito. A adaptação muito boa. Me diverti bastante. Não chega a ser uma obra-prima, porque a obra-prima é o filme, é o clássico lá. Mas é um ótimo anime para se assistir. Eu recomendo. Todo fã de anime, principalmente se não assistiu o primeiro filme, vá assistir ou assista o anime Samurai 7. Recomendadíssimo. É um ótimo anime. Todos deveriam assistir. Não passe, assiste. Se você é um fã, principalmente luta de espada, samurai, gosta dessas coisas, você vai gostar de Samurai 7. O próximo anime que eu vou assistir, galera, é um anime que Rafael me recomendou e eu já estava a fim de assistir ele fazia muito tempo. É o Mushishi. Não sei do que se trata, não sei de nada. Vou com a cara e com a coragem, vou assistir. Valeu, Rafael, pela recomendação. Galera, quem gostou, dá um like, favorita, compartilha. Isso ajuda isso ajuda no crescimento do canal. Deixa um comentário aí, comenta o que você gostou, o que é que pode melhorar. Comenta animes para eu assistir, para eu fazer reviews. E galera, abraço aí para todos vocês. Will 4D. Falou, moleque doido.